Olá, você sabe fazer uma carta de solicitação? É um dos gêneros cobrados na Universidade Estadual de Maringá. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos ver como funciona esse jogo. O primeiro ponto é: alguns candidatos acabam errando acertando. Não, mas espera aí, que paradoxo. Pois é, não basta saber a estrutura de um gênero, suas características, como ele funciona. E por que digo isso? Estamos diante de uma carta. Sabemos que há uma estrutura básica geralmente aí em relação às cartas. A data ou cabeçalho, o vocativo, que é o destinatário, o corpo do texto propriamente dito, uma despedida, uma saudação e a assinatura. Agora veja, precisamos entender que o gênero deve ser adaptado, ou seja, se o contexto é o vestibular, você não pode se identificar ali naquele papel da redação. E é o que eu sempre digo, o candidato tem a obrigação de ler com cuidado toda a proposta do vestibular. Muitas vezes a proposta acaba indicando como o candidato deve assinar. Porque senão o aluno pensa, bom, a carta tem assinatura, então eu vou escrever o meu nome. Cuidado! A proposta indicará. E o primeiro passo para uma carta é esse então. Se a proposta não exigir, então não assine. E cuidado com esse gênero, porque a pessoa já naquele momento, a pessoa um pouco nervosa, acaba escrevendo só no masculino. E ao ler com cuidado a proposta, percebe que há indicação tanto para o masculino quanto para o feminino. Ou seja, assinar no masculino ou assinar no feminino. Porque a proposta pode indicar assine como Fred ou assine como Mafalda, como você preferir. Então você assinará como escreveu ali no texto. Cuidado com a coerência em relação à assinatura. E para começar, evitem aquela estrutura antiga, venham por meio desta, que as pessoas começavam as cartas, principalmente no seu vestibular. O vestibular que era um texto mais objetivo, né, em se tratando de carta, de solicitação. Então evite isso, escreva de forma clara, objetiva, direta, venho por meio desta, evite essa estrutura que já está em desuso. Venho por meio desta solicitar? Solicito, troque por um solicito. Sei lá, veio por meio desta a comunicar? Então troque, comunico. Um verbo só já substitui toda essa estrutura que não é muito legal para o seu vestibular e para outros textos também aí. Muito bem, e é o que eu sempre digo quando a aula é de redação. Atenção no nome. O gênero não é carta de solicitação? Na realidade é carta. Alguns gostam de deixar a carta de solicitação como um subgênero, porque nós temos aí diversos tipos. Nós temos, por exemplo, nós sabemos o que é uma carta, mas nós temos diversas formas de escrever uma carta. Então você pode ter uma carta do leitor, você pode ter uma carta pessoal, você pode ter uma carta de solicitação, uma carta de reclamação. Cuidado para não confundir, vamos dar uma comentada ainda. E por que pensar no nome? Ora, não é carta de solicitação? Então qual é o objetivo de quem vai escrever uma carta de solicitação? Solicitar. Pedir. Você fará um pedido. Pense por que você quer fazer esse pedido. O porquê desse pedido. Qual é a importância dele? Mas lembre-se, é um pedido, é uma solicitação. Não é uma exigência de forma grosseira. E a proposta contextualizará, criará uma situação comunicativa. Exemplo, você é um empresário e está preocupado com a imagem da sua empresa porque alguns funcionários ficam falando besteiras em um restaurante ali perto na hora do almoço. Olha a situação criada. Entenderam que não é algo aleatório? A proposta ainda complementa. Assine como Fred. E aí você é o Fernando. Você assinará como Fred. Aí você é a Fernanda. Você assinará como Fred, mas geralmente eles indicam um para o masculino e um para o feminino. Ah, professor, mas eu me chamo Fred já. Não há problema. A proposta indicou Fred, você assinará como Fred. Bom, geralmente a indicação também de mínimo e máximo em relação às linhas, tá? Aproximadamente aí. Falando da UEM,
Geralmente, mínimo 10, máximo aí de 15 linhas. Isso varia um pouco de acordo com algumas instituições. E aí assim, né, mínimo de 10, máximo de 15, pensando aí nesse limite, bom senso, né, bom senso, quantos parágrafos? 2 parágrafos, falando a respeito da UEM especificamente, 2 parágrafos. Mas há lugares aí em que você poderia deixar 3 parágrafos, um para a introdução, um para o desenvolvimento e um para a conclusão. Pensando na UEM, acho que 2 parágrafos deixarão seu texto ótimo. Mas veja que é possível, então, deixar aí talvez 3 parágrafos. Mas eu acho que com 2 parágrafos você já consegue introduzir, né, que é contextualizar. De certa forma não há um desenvolvimento propriamente dito, como uma dissertação, mas detalhar um pouco aí o motivo pelo qual você está solicitando e no segundo parágrafo solicitar de fato. Então vamos imaginar a carta aí. Você chegou lá e caiu para você carta de solicitação. Vamos imaginar que você esteja fazendo o vestibular aí na cidade de Maringá. Então como você começa? Né, com a marcação mesmo logo no início da cidade, do mês, né, do ano. Então Maringá, sei lá, Maringá, 8 de novembro de 2021. Já sem pandemia, aquele rolo todo. Na sequência, ali logo abaixo, não precisa pular linha. O vocativo, né, que seria o destinatário. Então, estimados colaboradores, sempre com uma vírgula após esse destinatário, esse vocativo, tá? Estimados colaboradores, por exemplo. Aqui no vocativo, muitas vezes, entra até um pronome de tratamento, um senhor, um vossa excelência. Não sei, de repente você esteja pedindo, solicitando aí a um rei, a uma rainha, então um vossa majestade. Logo abaixo aí, mais uma vez, né, sem pular linha, você pode começar contextualizando, é uma espécie de introdução. Você não precisa começar pedindo, né? É uma carta objetiva, mas não precisa começar pedindo. Outro ponto, não é uma carta de reclamação. Ainda que ela possa aparecer ali em um plano secundário, não é o objetivo, não é uma carta de reclamação. É uma carta de solicitação. Então você vai contextualizar e essa reclamação aparece subentendida, mas não é o objetivo dessa carta. Para isso temos uma carta de reclamação. Aqui é a carta de solicitação. Então você deixará claro o porquê que está escrevendo uma carta de solicitação. Em outras palavras, o motivo pelo qual levou você a escrever essa carta. Sabe assim, vou pedir algo para alguém. Eu preciso mostrar também aí que se esse pedido for atendido, não só eu ganharei, mas quem assim também atender prontamente aí, ganhará. Então todos ganharão. Você pede algo que seja interessante para todos ali. Tente pedir, né, solicitar de forma que seja interessante a todos os envolvidos. Mesmo que seja algo aparentemente negativo, por exemplo, vou pedir a devolução de um dinheiro, comprei algo que, né, não foi para mim interessante ou apresentou defeito, enfim. Eu demonstro que se não ocorrer dessa forma, da forma como estou solicitando, a devolução de um dinheiro, por exemplo, mas aí é ruim para o lojista, talvez, para o comerciante. Mas veja que isso pode trazer mais problemas, né? Talvez aí problemas jurídicos, enfim. Então é melhor que ele devolva. E todos vão sair ganhando com essa história aparentemente embaraçosa. E eu sou empresário, vou começar esse primeiro parágrafo contextualizando, já indiquei o cabeçalho, o vocativo, né, aos meus colaboradores, aos meus funcionários, enfim. E aí eu posso começar contextualizando. Então, para iniciar essa cartinha de solicitação, tenho frequentado o restaurante utilizado por muitos funcionários da empresa na hora do almoço e, como proprietário, é função minha também alertar a respeito dos danos que algumas frases emitidas por alguns funcionários podem causar à nossa imagem profissional. Nesse sentido, espero que tenham mais cautela quando não estiverem na empresa.
E aí você pode ressaltar também que é importante, né, esse momento de descontração, esse convívio fora do ambiente de trabalho, mas que precisa ter cautela, cuidado. E veja, esse é o motivo pelo qual decidi escrever essa carta. Percebi que alguns funcionários, quando não estão na empresa, podem prejudicar a imagem dela. Mas entendo que é importante ter esse momento de diálogo, né, fora da empresa também. E aí você poderia começar, sei lá, com um ademais, né? Um além disso. E de repente falar que uma pessoa uniformizada representando a empresa não representa só a empresa, representa ele mesmo, como pessoa. Então não é só o profissional, é o pessoal também, prejudicando não só a empresa, mas também a própria pessoa. E olha que legal aqui. Você está solicitando algo que é bom para todos, né? Será bom para a empresa, para você que é proprietário, para o funcionário, todos estarão ganhando se essa solicitação for atendida. Você não vai querer solicitar um fracasso, então você geralmente solicita algo que seja bom para as partes. E aí você já vai finalizando, é uma carta curta mesmo. Coloque um ponto nesse segundo parágrafo e continuando já para fechar. Pode colocar lá um sendo assim, né? Já em primeira pessoa ali, muitas vezes. Espero que pensem a respeito, que não fiquem falando sem pensar fora da empresa, algo nesse sentido, sabe? E para tirar aquele rigor, você pode começar assim: espero que pensem a respeito. Ou até usar o solicitar, mas assim, solicito, por favor. Ponto, encerrou o segundo parágrafo. Já ali logo abaixo, já na despedida, encerrando. É um gênero curto mesmo, né? É legal agradecer. Então, agradeço a compreensão. Coloque uma vírgula após isso daí, né? Agradeço a compreensão, seria legal. E abaixo mais uma vez, a proposta indicou o Fred, então Fred. A proposta indicou Mafalda, então Mafalda. A proposta deixou, né, a escolha, então ou Fred se eu quiser Fred, ou Mafalda se eu quiser Mafalda. Mas e se aí eu estiver lá já no limite, né, na 15ª linha e precisa assinar, a proposta indicou assinatura, seria na linha abaixo, mas não a linha, então o que fazer? Bom, aí vírgula, pode ficar na mesma linha, não é tão assim rigoroso também. Mas o ideal é que fique ali logo abaixo, até pensando em um plano estético. Mas dá para deixar ali na mesma linha, né? Então você agradeço a compreensão, vírgula, Fred, vírgula, Mafalda. E é claro que há outras formas também, né? Então você poderia, assim, em vez de agradeço a compreensão, poderia usar o que é tradicional, usar um atenciosamente, vírgula. Há outras formas, né? Eu só passo aqui algumas para que vocês tenham uma noção, pelo menos. É uma tentativa de ajudar. Veja, não é uma carta complexa, é tranquila. A proposta determina quase tudo. Por exemplo, o exemplo que dei aqui, né? Você é o proprietário da empresa, então não é legal, você é o representante da empresa. Não é legal que você fique usando gírias nessa carta. A proposta trouxe isso para você. Vamos lá, uma carta mais formal, só que direcionada aos funcionários. E aí podemos ter qualquer tipo de pessoa, né? Pensando assim em uma empresa grande. Claro que depende do setor, enfim. Mas veja que aí estamos diante de um aspecto interessante que é a competência comunicativa. Então não adianta deixar também o texto muito rebuscado só porque você é o diretor da empresa, o dono da empresa. Não adianta. O objetivo é que seja um texto claro, que seja um texto que todos entendam. Até porque você quer ser atendido. As pessoas precisam entender. Então veja que aqui eu criei um cenário, né? A solicitação precisa sempre estar muito clara ali. O que eu pedi, o que eu solicitei? Que os funcionários pensem antes de falar quando não estiverem na empresa, porque isso pode afetar a imagem, enfim. Agora, é claro também que a proposta indicará, a proposta criará para vocês um outro cenário. Então, de repente você está pedindo, solicitando algo ao seu pai. E o seu pai já tem certa idade, mas é skatista como você.
Então esse é o foco da proposta, criar um contexto para verificar se o candidato consegue entrar nesse contexto. E aí seu pai sendo skatista, claro que é uma outra linguagem, mas aqui você era o proprietário da empresa, então uma linguagem mais formal, mas não muito rebuscada. Agora veja também que a carta de solicitação pode variar de acordo com algumas empresas, né? Estou pensando aqui no vestibular, tá? Principalmente vestibular da UEM. Mas talvez você lá no futuro trabalhe em uma empresa e aí alguém, sei lá, possa pedir para você aí uma carta de solicitação. Bom, às vezes a empresa tem até já uma estrutura pronta para você, um papel timbrado, toda a carta já estruturada. Você só vai preencher ali. Então varia muito, né? De empresa para empresa. E a carta do vestibular para o vestibular também tem as suas peculiaridades. Essa forma que eu passei é uma forma interessante e principalmente pensando na UEM, né? Carta para vestibular, né? Uma carta de solicitação para vestibular. Isso pode variar quando você não estiver no vestibular. Mas vamos pensar aí. Talvez você esteja escrevendo para o diretor de uma empresa. Invertendo você como cliente agora, sem pensar em funcionário, você vai escrever a um diretor de uma empresa, né? Talvez aí alguém muito importante, enfim. Mas, veja, a linguagem também formal. E você comprou um produto, né, da respectiva empresa. Esse produto veio com defeito e você vai solicitar. Agora já apresenta um tom mais enérgico. Você solicita de forma muito mais, vamos imaginar assim, direta. Quando você era o proprietário da empresa, você não poderia ser tão direto, né? Porque são funcionários da sua empresa. Há um aspecto político, né? Um relacionamento pessoal. Agora, você é um cliente, o produto chegou com defeito. Você percebeu que a empresa não se preocupou muito. Então, você vai solicitar de forma muito direta agora. Veja, já é outro contexto. E aí, nesse contexto, o verbo solicitar seria muito mais interessante, né? Solicito. Aí já é uma exigência, né? Aparentemente, a exigência que eu falei que deveria ser evitada, porque aquele contexto que eu criei para nós aqui era um contexto mais político, né? Falando em relacionamento pessoal, enfim. Agora não, eu solicito. O produto chegou com defeito. Então já use um solicito, não no início também, dê uma contextualizada, mas use já no segundo parágrafo. Aí o solicitar, eu solicito, aí sim é muito mais interessante para esse contexto agora. Não sei, solicito a devolução do dinheiro, solicito que troquem o produto, mas é claro, sempre com respeito. Você talvez esteja nervoso, esteja nervosa, e é o momento em que precisamos respirar, né? Você não sabe o que está ocorrendo do outro lado. Então, respeito. Você talvez esteja imaginando, mas você não tem certeza. Então, respeito, porque respeito, aliás, é muito importante para que tenhamos uma vida melhor. E teríamos uma infinidade de exemplos. Você pode ser o diretor de uma escola e você pode solicitar cadeiras para essa escola. Então veja, é outra solicitação. Ou você representa um hospital e você vai solicitar ambulâncias. Beleza, galera? A carta de solicitação é muito tranquila. Eu desejo sucesso a todos, não só no seu vestibular, na sua prova, mas na sua vida. Abraço virtual.